Salve, meus queridos, e vamos dar continuidade aqui agora falando dos métodos contraceptivos ou os métodos anticoncepcionais, outro assunto importantíssimo. Olha só, eu gosto de dividir, meus queridos, em 4 grupos, tá, de tipos de métodos contraceptivos. Alguns são muito eficientes, outros nem tanto, a gente vai falar sobre isso. Comportamentais, furada, não dá certo. Barreira, método de barreira, importantíssimo. Método hormonal também importantíssimo. Método cirúrgico também importantíssimo. Tá? É claro que cada um tem as suas especificidades, a gente vai falar sobre isso. Meus queridos, por que método comportamental é péssimo, é perigoso, é terrível, não previne de DSTs? Basicamente são 2. Tem o método da tabelinha e o coito interrompido. Tá? Método da tabelinha e coito interrompido. O nome já diz, é comportamental. Tá? Não vai ter nenhum tipo de preservativo, não vai ter nenhum tipo de proteção. Perfeito? Olha só, o que é o método da tabelinha? Consiste na mulher estimar mais ou menos quando que vai ser o período fértil dela, né? Através do calendário, fazendo acompanhamento do ciclo menstrual. Né? E aí estimar mais ou menos quando que vai ser o período fértil, o período de ovulação, e aí simplesmente não praticar o ato sexual dentro desse período aqui. Meus queridos, mas quer dizer que fora desse período estimado, período fértil, quer dizer que não tem chance de engravidar? Meus queridos, tem. Por quê? Do mesmo jeito que a menstruação, ela pode variar, como eu digo para vocês, a biologia não é exata, não é uma ciência exata. Pode acontecer da menstruação atrasar, adiantar, a ovulação também. A ovulação também. Então, não tem como estimar o dia certo da ovulação. Pode adiantar, pode atrasar, ou pode acontecer naquele mês de não ter ovulação, ou então de liberar 2 óvulos. Pode acontecer. Ok, meus queridos? Então, é uma estimativa, é um achismo. E é aquilo, é perigoso em relação a se prevenir da gravidez, da gestação, e perigosíssimo mais ainda em relação a DSTs, porque está praticando ato sexual sem proteção nenhuma. Né? Então, pouquíssimo eficiente e perigoso esse método da tabelinha. O outro método comportamental é o coito interrompido, também extremamente perigoso. Não tem proteção nenhuma em relação às DSTs que nós falamos, né, na nossa aula anterior. E consiste em quê? O homem simplesmente tirar o pênis fora no momento da ejaculação. Né? Então, retirar o pênis fora lá do interior da vagina no momento da ejaculação. Meus queridos, mas é aquilo. Isso é extremamente difícil de se controlar, tá? É extremamente difícil de controlar a ejaculação. Pode acontecer de espermatozoides serem liberados antes da ejaculação, através de fluidos de glândulas existentes lá no sistema reprodutor masculino, né? Então, já alguns espermatozoides serem liberados. Ok, meus queridos? Então, coito interrompido também perigosíssimo, não tem proteção nenhuma em relação às DSTs que nós trabalhamos na aula anterior. Tranquilo? Então, muito cuidado. Agora, métodos eficientes. Métodos eficientes são os de barreira. Temos aqui, então, as camisinhas, o diafragma, né, as esponjas espermicidas, dispositivo intrauterino, que é o DIU. Esses daqui são os métodos de barreira. Meus queridos, as camisinhas, as mais populares, né, as mais difundidas aí, são métodos contraceptivos importantíssimos, porque literalmente formam uma barreira de proteção tanto em relação à gravidez quanto em relação às DSTs. Existe a camisinha masculina, que é a mais popular, tá aqui, mas existe a camisinha feminina também. Elas são feitas do mesmo material, só que a masculina ela é mais popular. Tá? A feminina ela é maior, ela tem que ser inserida no interior do canal vaginal. Tá? Então, não se popularizou como a masculina, ok? Mas ambas são eficientes, extremamente eficientes, tanto em relação à prevenção da gravidez, como em prevenção das DSTs. Por quê? Porque evita o contato direto de fluidos genitais. Ok? As duas, ambas, a masculina e a feminina. Diafragma. O diafragma é um disquinho de borracha, meus queridos, que é inserido lá no interior do canal vaginal, mas é aquilo, o diafragma, ele não previne das DSTs.
ele tem uma certa eficácia em relação à gravidez, mas não tem eficácia nenhuma em relação à prevenção das DSTs. Perfeito? Então, diferente das camisinhas, não tem a mesma eficácia. Em relação ao DIU, o que vai acontecer? O dispositivo intrauterino, ele é inserido, é inserido por um médico ginecologista lá no interior do útero, como a gente está vendo aqui, tá? E o que o DIU vai fazer? O DIU, ele é um espermicida. Esse dispositivo aqui feito de cobre, ele é feito de um material que mata espermatozoides. Tá? Então, ele vai matar espermatozoides e ele vai estimular a produção de macrófagos lá no interior do útero, que são células de defesa que atacam os espermatozoides que possam aparecer ali. Ok? Então, é eficiente em relação à gestação, a se prevenir uma gravidez? Sim. Mas tem prevenção em relação a DSTs? Não. Ah, professor, então quer dizer que para se prevenir de gestação e de DSTs, são as camisinhas? Isso, as camisinhas, tá? O diafragma, como nós vimos, tem uma certa eficácia em relação à gravidez, mas não previne em relação a DSTs. O DIU é eficiente para se prevenir gravidez, mas não se previne das DSTs. Meus queridos, muito cuidado, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Tomem cuidado com isso. Nenhum deles vai colocar lá na embalagem, lá nas instruções, lá no rótulo, no que for, que é 100% eficiente. Nenhum, tá? Todos eles têm a sua margem de erro. Todos eles, tá? Inclusive o DIU. Pode acontecer da mulher engravidar com o DIU, tá? Que pode gerar complicação, inclusive. Tá? Por isso tem que ter o acompanhamento médico. Tranquilo, meus queridos? E aqui nós estamos vendo, então, modelos de DIU, que daí o médico ginecologista que vai fazer, né, o procedimento para se colocar o DIU lá no útero. Perfeito? E os métodos cirúrgicos, meus queridos, são muito eficientes para se prevenir da gravidez, da gestação. Tem a laqueadura, que consiste aqui no corte, é um procedimento cirúrgico relativamente simples, no corte das tubas uterinas. Quer dizer o quê? Corta o caminho, a ponte que ia unir o óvulo ao espermatozoide. Cortou o caminho, tá? Então, é extremamente eficiente. Ah, 100%, professor? Não podemos falar que é 100%, esses também não. Por quê? Porque tem relatos na medicina, tá, de que o caminho foi refeito, mesmo com uma pequena parte ali, mas foi refeito e que aconteceu a fecundação mesmo assim. Tá? Mas é extremamente eficiente. Tá? Quase 100% de eficácia, quase. Laqueadura no caso das mulheres. E no caso dos homens, vasectomia, que consiste no corte, aqui é uma pequena cirurgia, corte do canal deferente, que é esse daqui que conduz os espermatozoides dos testículos até chegar na região da uretra, corta o canal aqui, tá? Aí não vai ter a passagem dos espermatozoides até a região da uretra, tá? No momento da ejaculação. Tem que tomar cuidado, meus queridos, porque mesmo com a vasectomia, acontece a liberação durante a ejaculação do sêmen, mas aí esse sêmen não tem espermatozoides, tá? É algo que os médicos urologistas, eles orientam, né? Os homens têm lá a produção de fluidos da próstata, de glândulas do sistema reprodutor masculino, mas aí não tem espermatozoides, perfeito? E os hormonais, meus queridos? Só uma observação aqui. Método cirúrgico é eficiente para se prevenir da gestação, mas previne de DSTs? Não, tá? Então, muitas vezes esse método aqui, ele é adotado por casais, então, que já têm filhos, não pretendem ter mais filhos, e aí um dos dois podem recorrer a esse procedimento aqui, tá? Para não ter mais filhos, perfeito? Mas aqui não tem prevenção de DSTs. Tá? Então, o que nós vimos lá até agora, o que vai prevenir de DSTs e vai prevenir ao mesmo tempo da gestação? As camisinhas, tá? São seguras, claro que tem a sua margem de erro, como eu já havia dito, tá? Mas previnem usando de forma correta, sem romper, né? Sem furar, vão prevenir de DSTs e vão prevenir da gestação. E métodos hormonais são os anticoncepcionais, né? Em comprimidos, em pílulas. Basicamente, o que eles fazem? Eles inibem a ovulação.
vão inibir a ovulação. Meus queridos, são eficientes? Muito, muito, quase 100% também de eficácia. Mas aqui previne de DSTs? Também não vai ter prevenção de DSTs, não tem, assim como cirúrgicos, tá? Então, tem uma eficácia muito grande em relação a se prevenir da gravidez, da gestação, mas não previne das DSTs, perfeito? A pílula normalmente utilizada é aquela que a mulher vai tomar, então, todo dia por 3 semanas, né? Um comprimido diário, e aí tem uma semana de descanso, que é quando vem a menstruação, normalmente com fluxo um pouco menor, porque tem essa questão hormonal, né? Essa pílula que é hormônio, principalmente progesterona, tá? Então, isso vai inibir a ovulação da mulher no período fértil. Qual que é a desvantagem, então, desse daqui, de se tomar pílula diária? O esquecimento, né, efeitos colaterais diversos, tem que ter acompanhamento médico para se fazer o uso, estamos falando de hormônios, tá, meus queridos? Então, tem que ter acompanhamento médico, são efeitos colaterais diversos, tem que tomar cuidado quando a pessoa vai lá e fala, tô tomando tal e para mim não deu problema nenhum, mas é aquilo, cada organismo reage de um jeito, então tem que ter o acompanhamento ali individual, tem que ter o acompanhamento médico, ok, meus queridos? Existe o adesivo também. Tem um método contraceptivo, o anticoncepcional dérmico. Ele funciona da mesma maneira, é eficaz igual, tá? Então, normalmente, o uso dele é feito um adesivo por semana, durante 3 semanas, tá? Coloca o adesivinho, tá aqui o esqueminha mostrando, pode ser em várias regiões do corpo, tá? Então, deve ser colocado na face externa e superior do braço, aplicado acima da linha dos pelos púbicos, na região abdominal. Então, são diversas regiões que pode-se usar esse adesivo dérmico. Vantagem, não obriga um cuidado diário, como é o caso da pílula, né? Que todo dia tem que tomar o comprimidinho lá, né? Tá o adesivo, mas aí tem que tomar cuidado em relação ao quê? Ao adesivo permanecer ali, né? Ele adere bem, é um adesivo bem forte, mas tem que tomar cuidado lá, então, com piscinas, com saunas, com praia, tá? E tem que ter esse cuidado em relação ao desprendimento, então, do adesivo. Ok, meus queridos? Mas a eficiência é a mesma, tá? É a mesma. Muitas vezes as mulheres recorrem a esse adesivo aqui quando possuem efeitos colaterais muito acentuados em relação às pílulas, ok? Meus queridos, e tem o injetável também. Tá passando o carro dos churros aqui, ó, que beleza. Não sei se vocês estão escutando por causa do microfone aqui, passou o carro dos churros. Não quero churros. Meus queridos, o método contraceptivo hormonal injetável. Sim, tem o injetável também. O injetável é uma concentração maior, uma dose maior do hormônio, inclusive alguns deles duram meses, tá? Então toma a injeção lá na região do glúteo, né? E depois vai tomar de novo 5, 6 meses novamente só, tá? Então pode ser aí o caso de tomar 2, 3 no ano, tá? Mas qual que é o problema em relação ao injetável? E se tiver efeito colateral? Como que faz? Tem como tirar? Não tem. Perceberam? Então é aquilo. Também é um método hormonal que precisa de acompanhamento médico, é um médico que vai orientar o uso de um contraceptivo injetável, tá? Porque pode ter efeito colateral e é aquilo. Depois que aplicou, diferente do comprimido que pode interromper o tratamento, depois que aplicou, aí vai ter que esperar. Ok, meus queridos? E outro que é hormonal é a pílula do dia seguinte. Meus queridos, essa pílula do dia seguinte aqui, ela só deve ser usada em caso de emergência e nunca como um método anticoncepcional de rotina. E por que isso? Porque é uma dose hormonal cavalar, tem muito hormônio aqui, tá? Então vai bagunçar ciclo menstrual, vai bagunçar aí os níveis hormonais, tá, da mulher, nem sempre surte resultados, tá? E como eu havia dito, os efeitos colaterais podem ser intensos. E como que é feito o uso dessa pílula do dia seguinte? Então, estava tendo relação sexual, estava tendo ato sexual com o uso de preservativo, então pode ter acontecido lá do preservativo se romper, né? Então, tem a pílula do dia seguinte, então, que a mulher pode recorrer, né? Mas qual que é a orientação? De ser usado em até 24 horas após a relação sexual, tá? Por isso que é chamada aí pílula do dia seguinte.
tem um índice de falha de 5%, então eficácia de 95% usando até 24 horas. Se deixar passar mais tempo depois do incidente, de 25 a 48 horas, o índice de falha aumenta para 15%, ou seja, vai ter 85% de eficácia. Ah, e se passar lá de 49 a 72 horas, o índice, olha só, o índice de falha chega a 42%, ou seja, quase 50% então de chance ali. Tá? Então, por isso que é algo emergencial, não pode ser utilizado como um método contraceptivo hormonal de rotina. Para isso existem lá os anticoncepcionais em cartelinhas, né, de rotina com os dias, tudo certinho, porque aqui nós temos grandes concentrações hormonais, ok, meus queridos? Então, esses daqui foram os métodos contraceptivos. Volto a dizer, muita atenção com as pegadinhas, porque de todos esses que nós falamos, quais que vão proteger, vão prevenir, tanto em relação às DSTs, como a gravidez, a gestação, são as camisinhas. Tá? São as camisinhas. Agora, se unir o método contraceptivo, por exemplo, como camisinha, e esse, o anticoncepcional hormonal, aí beleza. Né? Aí vai ter uma dupla eficácia em relação à gestação e vai ter a proteção em relação às DSTs, que é a proteção da camisinha. Ok, meus queridos? Então é isso. Se tiverem dúvidas, mandem aí para mim. Fortíssimo abraço e vamos com tudo que o ano está acabando. Fui! Saudade de vocês, meus queridos.